Gosto muito de estar nesse lugar. Confesso que hoje eu vim... que o Espírito Santo de Deus ajuda a gente, né? Peço para que os irmãos abram a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. No versículo 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 covados e me fez passar pelas águas que me deram pelos joelhos. E mediu mais 1000 e fez passar pelas águas e me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não podia passar. Amém. Na semana passada, quando eu recebi o convite para estar aqui, eu troquei a folga com as meninas lá no trabalho. E aí eu tinha, quando a Rafa me perguntou, foi no mês passado, né? E aí eu tinha as 4 e sexta-feira para escolher, se eu não me engano. Aí eu escolhi o dia 17. E a gente nunca sabe, quando a gente escolhe uma data, o que vai ter naquela data, né? As surpresas que nos esperam naquela data. Do homem é a preparação, mas o Senhor é quem escolhe o que vai ser feito. E aí no Salmo 177, Asaf ele ora e Asaf ele fala: a minha alma está tão perturbada que ela se recusa. A minha alma está tão perturbada que eu não consigo falar. Ela se recusa a ser consolada. Mas no final ele fala: mas mesmo assim, o Senhor fez todas as coisas. Eu me lembro de tudo que Ele fez, de tudo que Ele operou. Eu me firmo em cima de tudo que Ele já realizou, de todas as promessas que Ele cumpriu, de quando Ele ajudou aquele povo no deserto. Então eu preciso engrandecer, mesmo que a minha alma se recuse a ser consolada. Eu preciso engrandecer o nome do meu Deus. E no meio da dor é muito difícil a gente falar, né? A gente lembrar. Mas eu não me esqueci. Ai de mim se esquecesse. E aqui, em Ezequiel 47, a palavra de Deus vai relatar sobre uma passagem bem conhecida. Palavra bem conhecida que eu acredito que todos os irmãos que estão aqui conhecem. A passagem de Ezequiel, que era a torrente das águas purificadoras. E o que me chama a atenção é que no início do versículo, a palavra de Deus vai falar que no 46, a palavra de Deus ela relata sobre tudo que eles estavam fazendo no templo para ter uma adoração em espírito e em verdade. Sobre todas as ordens, todas as coisas que eles estavam colocando no lugar, tudo que eles estavam fazendo para ter uma adoração verdadeira naquele local. E aí no 47, mesmo com toda aquela organização no templo, Deus mostra que Ezequiel não ia se aprofundar com ele dentro do templo, mas que era do lado de fora. E ali, Deus ele começa a direcionar Ezequiel para o lado de fora. Ah, mas está organizado o templo, mas a obra está tudo no lugar, mas está assim. Não, mas lá fora. Lá fora que eu tenho algo com você lá fora. E aí eu fiquei presa nisso porque muitas das vezes a gente se prende muito dentro do templo, né? Temos muita responsabilidade, muitos compromissos aqui dentro. Precisamos arcar com essa responsabilidade, mas não podemos nos esquecer que a profundidade muitas das vezes está lá fora. E nós precisamos nos preparar para estar lá fora.
E ali chega um certo ponto que tem a porta, e aí o anjo, o homem, como a Bíblia relata que era um anjo, ele começou a palestrar com Ezequiel na porta. E ali tinha a porta a qual ele ia para dentro do templo e para fora. E do lado de fora tinha um rio. E a palavra de Deus vai dizer que Ezequiel, ele já sabia que tinha um rio ali, né? Mas ele não sabia o que ele tinha que fazer. Aí o anjo, ele começou a tratar Ezequiel. Ele começou a direcionar Ezequiel. E aí a palavra de Deus no versículo 2 relata que ele me tirou pelo caminho da porta do norte. E saiu aquele homem do oriente com um cordel na mão, para medir até onde que Ezequiel ia. Porque quando o Senhor ele faz a gente passar de uma porta, ele já tem tudo medido, cada centímetro. Tudo que vai ser feito é medido por ele, pelas mãos dele. Ele já sabe para onde a gente tem que ir, o que a gente vai fazer, até onde a gente vai alcançar e até onde ele vai ter que segurar a nossa mão, porque nós não podemos segurar a mão de Deus, porque senão nós vamos escorregar. É ele que tem que segurar a nossa mão. E ali o Senhor, ele pegou aquele anjo pegou aquele cordel e foi direcionando Ezequiel. E a palavra de Deus diz que ele andou, molhou os cotovelos, molhou os tornozelos. E quantas vezes a gente molha o tornozelo e a gente acha que tá bom, né? Quantas vezes a gente chega ali, ó, na beirada e a gente fala, não, aqui tá bom, aqui eu tenho que parar. Aqui eu já tô fazendo... Só que Ezequiel, ele se entregou em obediência e confiança ao Senhor. Ali ele entendeu que não era o momento de ter medo. Que não era o momento de temer, que não era o momento dele se retrair ou de pensar no que ia acontecer se ele continuasse andando. Não, ele deixou o Senhor direcionar ele. E aí o anjo manda ele andar mais um pedaço e aí molha o joelho dele. E aí ele... Meu joelho está descendo. Estou me aprofundando no rio. Estou me aprofundando. Mas ainda não era suficiente. Ainda não era ali que ele tinha que ficar. Aquele ainda não era o propósito. E ele andou mais um pouco e foi até a cintura. Para passar da cintura já era só nado. E ali, quantas vezes a gente nos preocupa em como vamos nadar? Porque quando a gente está em um certo momento da nossa vida, a gente fala, mas como que eu vou passar daqui? Daqui eu não vou conseguir passar, porque daqui é nado e eu não sei nadar. Então, se eu passar, mas é dali para frente que começa. Porque é quando você não sabe que o Senhor, ele entra. É quando você não sabe como que vai ser feito que o Senhor, ele entra na situação. Porque o que nós precisamos fazer, mas o que o Senhor preparou, é Ele que faz. Mas nós precisamos nos entregar em espírito e em verdade, confiar que o mais Ele fará. Porque nós lemos na palavra de Deus, o mais Ele fará, mas nós confiamos até que ponto nesse mais? Até que ponto que a gente confia que o mais o Senhor fará? Esses dias eu falei sobre a passagem de Dorcas. E gostei muito do que o Senhor palestrou no meu coração e agradeci, porque o que Ele palestrou no meu coração sobre Dorcas foi algo que eu nunca ouvi, nunca tinha imaginado. Porque Dorcas, ela pegou algo improvável, que não servia, não tinha serventia, não tinha utilidade para muitos, que era um retalho de pano. E daquele retalho de pano ela cuidava de mulheres que estavam em estados vulneráveis. A Bíblia não relata a situação de Dorcas, se ela estava bem emocional, se ela estava feliz, se ela tinha marido, se ela tinha filhos, se ela tinha uma casa completa. A Bíblia só relata que ela era uma mulher de muitas obras. Muitas das vezes o nosso espiritual vai ter que ficar no nosso bolso, nosso emocional vai ter que ficar no nosso bolso, e o nosso espiritual vai ter que falar por nós. E a gente vai ter que deixar o Senhor falar no lado espiritual, porque o emocional não vai ter força para falar. E Dorcas, ela pegava um retalho de pano e ia vestindo mulheres que precisavam. E o que você tem que fazer com o retalho que está na tua mão? Porque todos nós temos um retalho em nossas mãos. Nós só precisamos saber o que devemos fazer com o retalho que está nas nossas mãos. Há um retalho na nossa mão.
Existe um retalho, como existia na mão de Dorcas. Dorcas, ela encontrou o propósito dela, mas qual é o nosso? Qual é o retalho que se encontra na nossa mão nessa manhã? O que é que devemos fazer com esse retalho? Quem devemos vestir? Quem devemos alcançar com esse retalho? Nós precisamos ser como Dorcas, sensíveis, para sentir o que o Senhor quer que a gente faça com o retalho que está na nossa mão. Não é um retalho que não serve, não é um retalho que não tem mais serventia, mas é algo que você pode ressignificar, que você pode reestruturar e que você pode alcançar outra vida com aquilo que está na sua mão. E aqui Ezequiel, ele foi se aprofundando até o nível em que ele teve que nadar. E eu acredito, irmãos, que quando ele viu que ele iria ter que nadar, ele poderia ter pensado: ah, não, calma aí que eu vou desistir. A Bíblia não relata que ele começou de novo, que ele ia e voltava, que ele fazia, mas não, eu molhei o tornozelo, calma aí que eu vou voltar para depois eu começar. Não, ele seguiu, ele não parou, ele não voltou. E o Senhor, Ele não quer que a gente fique reiniciando o propósito dEle na nossa vida. Chega de reiniciar o que o Senhor tem para a nossa vida. Ah, mas eu estou com dor, mas não pode reiniciar. Você precisa atualizar a versão que o Senhor quer para a sua vida. É a atualização que o Senhor quer para a sua vida. A atualização que vem do céu para você, seja na dor, seja na alegria. Ah, não sei qual é o momento em que essa atualização ela vai vir, mas eu vim aqui com essa palavra no coração. O Senhor não quer mais ver você reiniciar. Quantas vezes que um aparelho para na nossa mão e a gente reinicia para começar tudo de novo? Mas a obra de Deus não é um aparelho. A obra de Deus não pode reiniciar. O Senhor precisa que você atualize uma nova versão. E eu não sei o momento que você vai atualizar essa nova versão, mas você precisa atualizar. Tô nadando, não é o suficiente. Vai mais à frente. Enquanto estiver nessa terra, nós precisamos marchar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ele não falou pra gente ter bom ânimo quando tudo estiver bem. Ele falou pra gente ter bom ânimo quando estiver tendo aflição. E o que a aflição vai fazer com você? Quem vai dominar? Ezequiel, ele foi no nível profundo com o Senhor. Porque ele entendeu que ele tinha que ir. Nós não temos alternativa. Eu confesso que quando o pastor falou que ele veio, eu falei assim, então eu posso só ouvir hoje. Já tem alguém preparado? Já tem alguém aqui? Mas eu não tive opção. Se eu pudesse, eu tinha falado para ele, deixa eu ouvir, eu quero ouvir. Mas eu não tive opção. Eu não posso reiniciar. Não posso começar de novo. Não posso parar a boa obra. Eu não posso parar o que o Senhor colocou na minha mão. Eu tenho uma responsabilidade e eu preciso honrar com essa responsabilidade. Aqueles que caminham chorando com seus molhos, certamente, Salmo 126, certamente colherão com alegria. Aqueles que andarem chorando com seus molhos em mãos. Chorando com seus molhos em mãos. Salmo 126. Certamente é uma promessa. Certamente você vai andar, você vai chorar, mas você certamente colherá com alegria. Qual momento? Não sabemos. Mas você certamente colherá com alegria. Porque o Senhor vai fazer você colher com alegria. Mas você precisa andar com seus molhos na mão. Deus é especialista no momento da dor em me fazer ficar com sede da presença dele. Eu tô em 2 dias. Desde quarta-feira, por volta de 2 horas, 3 horas, eu tô com algumas garfadas de miojo na boca, no estômago. Foi o que desceu, umas migalhas de salgado, que foi um pedacinho que desceu. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa, minha família, tá todo mundo vivendo esse processo. Por mais que o Senhor venha nos preparando, nunca é fácil. Pois eu perdi um pai. E o meu pai era um pai.
E eu estava há quase 2 meses cuidando dele. E às vezes as pessoas falam, mas a gente viu que ele estava doente. Qualquer momento podia acontecer, mas qualquer momento ele também podia se levantar. Porque eu falei para ele da mulher do fluxo de sangue. E aquela mulher, ela estava em vulnerabilidade total. Ela estava doente, ela estava sangrando, ela estava com o emocional dela abalado. Ela era uma pessoa excluída, uma pessoa que já não tinha serventia para a sociedade, que ninguém ia olhar, mas ela tocou. E o Senhor deu a ela uma oportunidade. O Senhor falou, vai. Se o Senhor falou, vai, é porque ela tinha algo a fazer após a cura dela. Porque senão ele não tinha falado para ela ir. Ele falou, vai. A tua fé te salvou. Então ela tinha para onde ir. Porque ele falou para ela ir. E o que me firmava foi que quando eu falei para ele, eu acreditava, no fundo eu acreditava que ele podia também ir após a cura. Mas ele foi, né? Ele foi e, para honra e glória do Senhor, meu pai foi um homem muito difícil emocionalmente e espiritualmente falando. A única forma dele aceitar Jesus foi no leito e de ser batizado também. Se Deus tiver que fazer, ele não vai escolher o lugar que ele tem que fazer, ele vai fazer. E o que me conforta é que ele foi batizado, ele aceitou Jesus. E eu sei que essa certeza desse conforto, ela vai ser mais esclarecida lá na frente. Mas agora não vai ser tão clara, né? Nada é tão claro agora, fica um monte de porquê. Mas lá na frente, a gente começa a entender e a se firmar em cima disso. E Ezequiel, voltando para a palavra, Ezequiel, ele foi fundo. Ele mergulhou no mais profundo. Ele entendeu que ele não podia em nenhum momento reiniciar, mas ele tinha que atualizar uma nova versão. E ele atualizou essa nova versão. Porque a Bíblia relata que quando ele entrou e ele se aprofundou, a Bíblia relata que ele retornou às margens dos rios, aonde tinham árvores frutíferas, que é sinal de prosperidade, de renovação, é sinal de que o Senhor abençoou ele e atualizou a vida dele para uma versão muito além daquilo que ele era. Então Ezequiel, ele alcançou. O Senhor não vai te levar a nado para você ficar sempre nadando, mas ele vai te levar a nado para quando você voltar, você estar atualizado e cheio de poder. É para você voltar revigorado, mais forte. Se ele te levar para ir nas profundezas, e seja lá qual for, é para você voltar e ver árvores frutíferas, que vai alcançar você, a sua família, os seus filhos, os filhos dos seus filhos. Ele vai alcançar tudo, porque o que frutífera, a palavra de Deus relata que todos que entraram, havia um rio morto, mas as águas do Senhor foi dando vida. Foi fazendo com que tivesse peixes, que as pessoas que entrassem lá fossem curadas, que as pessoas que entrassem lá fossem salvas. Mas foi necessário Ezequiel ir ao mais profundo do nível. Porque se ele não fosse, talvez não iria ter. Muitas vezes a gente fala, mas se eu não fizer, outra pessoa, Deus levanta outra e faz. Mas nós pagamos um preço por isso. Porque o que nos cabe fazer, tem que ser nós que devemos fazer. E muitas das vezes a gente, mas aí a obra de Deus não vai. Tá, mas você está preparado? Você sabe qual é o preço que o Senhor vai escolher para você? Nós não sabemos o que Ele vai cobrar. Nós não sabemos o que vai acontecer. E bom é se estiver acontecendo na mão dEle. Porque na mão dEle a gente tem a misericórdia dEle sobre a nossa vida. Nós caímos, pecamos, erramos, mas a misericórdia dele está sempre lado a lado, nos renovando, nos trazendo graça, graça inalcançável, graça que sacia a nossa sede, que sacia a nossa fome. E é o momento da gente pensar no qual profundo que a gente está. Porque os dias estão se passando, as coisas estão acontecendo. Jesus está voltando todo dia para uma pessoa diferente. Porque essa pessoa não tem mais oportunidade, ela morre. Então, o fim dela foi o que ela escolheu. Foi o que ela aceitou, foi o que ela colheu. O que ela plantou e colheu.
E nós estamos plantando o quê? Quantas obras que a gente vai ter? Porque quando Dorca morreu, tinham pessoas que falavam das obras dela. Ela morreu. Mas outras pessoas falavam, ela é uma mulher cheia de obras. A gente tem que ir atrás de Pedro, trazer Pedro, porque Pedro tem que restaurar, Pedro tem que fazer acontecer. A gente não pode perder alguém assim. Era alguém que fazia falta. Porque ela tinha obras e esmolas. A Bíblia relata que ela tinha obras e esmolas. Nós precisamos ter as nossas obras, ter os nossos feitos para o Senhor. Porque Ele renova todas as manhãs aqueles que os buscam e que amam. E todos os dias que eu abro minha Bíblia e eu pego para ler mais um pedacinho, o Senhor confirma mais alguma coisa no meu coração. Todos os dias a palavra de Deus, ela fala um pouquinho diferente. Às vezes no horário do almoço no meu trabalho. Às vezes de manhã eu abro minha Bíblia na sala e eu começo a ler, começo a riscar minha Bíblia. E ali o Senhor, Ele vai palestrando no meu coração que Ele sabe de todas as coisas. Que Ele que governa todas as coisas. Governa a vida. Quando havia morte. Quando Ele quer. Quando é para ser. E nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Nessa manhã, o Senhor, o que Ele palestrou no meu coração foi sobre a atualização. Ele não quer mais que a gente fique reiniciando, mas Ele quer que a gente atualize uma nova versão. Dentro da presença dEle, eu creio que eu vou sair daqui, irmãos, depois de entregar o meu recado com uma atualização. Sairei uma Bárbara diferente, sairei uma Bárbara mais forte, sairei uma Bárbara com uma fé inabalável, sairei uma Bárbara que nunca mais vai se afastar da presença do Senhor e que não há dor que me cale, porque Deus é quem fala por mim. E eu creio que se eu vim aqui para falar dessa palavra, porque cada um de nós pode, se quiser, sair com uma nova atualização. Porque você precisa tocar aqui dentro, no manto, mas você também precisa tocar lá fora. Porque é lá fora que o Senhor vai fazer. É lá fora que o Senhor vai confirmar. Estive numa campanha e Deus escolheu eu para falar isso. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso? É você que vai ter que falar isso. Porque todo mundo que vem ministrar, ministra coisa muito boa. E é muito bom a gente ouvir. A palavra do Senhor é muito boa quando a gente fala, você vai tocar no manto, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai ser transformado. Aí Ele me escolheu para levar o recado que fala assim, ó, você está tocando no manto aqui dentro, mas se você chegar lá fora e não tocar também, aqui vai ser só um pano. Eu falei, eu não posso falar isso, meu Deus, pelo amor de Deus, escolhe outro pregador, são 7. E Ele falou, se você tocar aqui dentro e não tocar lá fora, aqui dentro vai ser só um pano. A decisão é sua. Tem que tocar no manto aqui dentro e tem que tocar no manto lá fora. E eu vou te falar, aqui dentro é muito fácil. Aqui dentro é fácil demais a gente tocar na orla. Tocar na presença ou até mesmo acreditar que estamos tocando. É lá fora que Deus concretiza o que a gente fez aqui dentro. É lá fora que Ele vai fazer acontecer o que Ele te entregou aqui dentro. É lá fora. Não é aqui dentro, é lá fora. Você precisa tocar aqui dentro, mas você também precisa tocar lá fora. E aí a atualização que o Senhor Ele tem para a nossa vida, aí ela começa a acontecer, ela começa a esclarecer. Ela começa a ficar clara diante na nossa frente. A gente começa a ficar sem dúvida no coração. Coisas começam a se afastar, a sair de perto. Outras pessoas começam a vir fazer aquilo que a gente tanto queria. Nada falta, nada quebra, nada fica fora do lugar. Porque o Senhor, Ele vai atualizando, vai atualizando, vai atualizando. E nunca tá bom, nunca tá bom. Lembra do iPhone? O iPhone nunca tá bom. Toda vez, todo ano. Nem sei em quantas vezes que eu não tenho. Senão a gente vende da casa. Tem gente que vende casa para ter iPhone atualizado. Não dá. Mas Ele não deixa de atualizar. Porque Ele entende que nunca tá bom.
Aí vem o 15, vem o 16, aí do 15 vem mais 3, que é 15 Pro Max, 15 não sei o quê. Aí vem o 16 Pro Max, e depois vem o 17, depois vem o 18, daqui a pouco a gente está no 20. Lembra do iPhone quando você chegar lá fora e fala, eu não posso parar de atualizar, eu preciso atualizar a presença do Senhor na minha vida, eu preciso atualizar os feitos do Senhor na minha vida, mas eu estou curando, eu preciso curar mais. Mas eu estou libertando, eu preciso libertar mais. Você precisa atualizar aquilo que Deus tem na sua vida. Nunca tá bom, nunca tá bom. O Senhor quer mais de você. Você precisa de mais, eu preciso de mais. É necessário termos mais. Nós não podemos parar. E talvez a atualização ela venha na dor. Mas é no seu posicionamento na dor. Me posicionei diante da dor. E o Senhor se inclinou para mim. Eu não entrei por essas portas, estava com um buraco enorme. Aí o Senhor vai preenchendo, né? Tem uma amiga que perdeu o pai 1 ou 2 semanas. E ela estava ontem comigo e ela falou assim. Eu falei assim, me dá a receita, eu não vou aguentar. Aí ela falou, não tem receita, amiga. Eu falei, que isso, não é possível, alguém tem que ter uma instrução. Você é a pessoa que eu conheço que perdeu o pai menos tempo, tem 1 ou 2 semanas, e ela estava lá comigo. E eu falei, você, não é possível, você não está me dando força aqui à toa. Tem alguma receita? Não tem receita. É na dor você se levantar e fazer o que tem que ser feito. Vai fazer o quê? Aí eu fui com... Na minha cabeça era um buquê preto e branco, porque eu queria representar o Botafogo. Aí, no carro Deus falou assim, é azul. Não tem como ser azul. O que eu vou fazer com o buquê azul? Meu pai nem gostava de azul. Pra que azul? Por que azul? E eu tô com um negócio de azul, mas eu tô pensando onde que eu vou achar um preto e branco. Ele vai ter que montar pra mim um preto e branco. Eu vou querer um preto e branco. Aí Deus está no meu coração, é azul. É azul, é azul. Aí eu fui buscar no Google. Eu falei assim, eu vou ter que procurar na Bíblia para poder lembrar o que é o azul na Bíblia aí. O que é azul na Bíblia? Cura e libertação e mais um monte de coisa maravilhosa. Que me confirmou que o meu pai ele foi curado e recolhido para o Senhor. E ali eu falei assim, Senhor, eu vou comprar um azul. Aí entrei na floricultura, só tinha um buquê pronto azul. Aí tinha um florido lá bonito. Aí o moço falou assim, por que você não pega esse florido aqui, moça? Eu falei, não, eu quero o azul. Mas nem falei, só apontei, que eu não estava conseguindo falar. Aí ele entendeu, eu quero o azul, embrulhou o azul. Aí eu fui, entrei com o azul. Cheguei lá dentro, eu expliquei para ele por que eu levei o azul. Espalhei algumas pétalas azul em cima, porque só estava branquinho. Ele não deixou nenhum trabalho. O trabalho que a gente teve foi de fazer só ligação. Aconteceu, vem buscar. Esse foi o trabalho que meu pai deixou. Ele se encarregou de não deixar nenhum trabalho. E ele não deixou nenhum trabalho. Não deixou nada. Só a saudade mesmo, que é o que fica. E eu confesso para os irmãos que eu não queria falar de dor, porque quando eu falo da palavra do Senhor, eu gosto de falar só da palavra, mas eu estou falando porque eu estou na dor. E eu creio que vocês vão orar pela minha vida. E o Senhor vai continuar me ajudando a minha família. Estamos todos muito... Meu pai era muito barulhento, então está tudo muito silêncio. Meu pai era muito barulhento. Está tudo muito silêncio. Mas ali Deus vai tratando, né? Ali Deus vai tratando. Eu estou sem comer, sem beber, mas eu estou em pé. Por quê? É Ele que está matando a minha fome, matando a minha sede. É Ele que está me ajudando. E é Ele que está me sustentando durante esse tempo e vai continuar sustentando a mim e a você. Porque eu acredito que todo mundo, e se você ainda não, agradeça por não ter passado pela fase do luto. Mas todo mundo que já passou sabe que só Deus. Não tem outro caminho, não tem outra forma. E vai ter outros problemas diferentes que também vai ser só Deus. Que não vai ter outra forma, não vai ter outro caminho, vai ser só Ele. Vai ser um tratamento entre você e Ele.
E você precisa acreditar que é um tratamento. É um tratamento, independente da dor, nós precisamos visualizar o tratamento dele. Que quando eu perdi minha irmã, eu não tive esse pensamento. Eu só questionei e me afastei. Por isso que eu estou aqui hoje. Para não repetir o que eu já fiz de errado lá atrás. Mas para me atualizar. E eu já me sinto atualizada só de ter entrado por essas portas. Eu me sinto atualizada novamente só de não ter falado. Porque quando eu vi, eu falei assim, não precisa de ir. Aí Deus falou assim, precisa de ir. Eu falei, eu vou. Atualizou mais um pouquinho. E aqui em cima ele está me atualizando. E quando eu sair ele vai atualizando. E aí ele vai atualizando a mim, ele vai atualizando a você. Porque o recado é para a igreja. Atualize a versão que está sobre a sua vida. Pois o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer. E nós não molhamos nem o tornozelo diante daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. E eu agradeço a minha rica oportunidade.